Assembleia de Deus em Bangu. Meu pastor presidente é o pastor Sóstenes Silva. Eu estou feliz aqui com você. Você sabe, estamos comentando a revista Editora Betel Dominical. Estamos no primeiro trimestre de 2021. Estamos estudando nada mais, nada menos do que Ezequiel, o profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus, que foi escrita pelo nosso pastor Valdir Alves de Oliveira. Se você não assistiu, assiste aí o vídeo de apresentação do trimestre, que vai ser muito importante para você compreender tudo que a gente vai estudar. E também a lição de número 1, né, que já passou também, nós estamos na lição de número 2, onde eu faço ali o contexto histórico, o apanhado geral, que vai ser muito interessante para você poder aí entender e acompanhar as nossas videoaulas. No mais, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, dá o glória, faz isso agora aí, ó, esse dedo aí, dedo abençoado aí, ó, não fica com o dedo mirrado não, tem que ter um dedo abençoado, dá aí o like, não custa nada, tá bom? E compartilha esse vídeo com 2, 3, 4, 5 mais pessoas, com seus alunos, professores, com todos aqueles que gostam e amam da palavra de Deus, porque hoje tem muita coisa boa. Tem um quadro da Poliana. Gostou do quadro passado? Foi muito legal, né? A dica que ela deu foi sensacional. Hoje tem mais uma dica. Entre o segundo e o terceiro tópico, ela vem para falar com a gente aí sobre uma dica importante para você que é professor e não pode perder. E no mais, né, nós temos o conteúdo, né, da palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai ser bom para a sua vida. Tudo isso só depois da vinheta. Roda a vinheta. E aí? Olha, gente, hoje aqui no Rio de Janeiro está chovendo aqui um pouquinho, talvez vocês ouçam em trovões, né? Vocês ouçam aí um pouco barulhinho de chuva, mesmo gravando com microfone profissional, né? O barulho da chuva talvez vaze aí um pouquinho, você escute. Mas isso aí não é para você dormir não, se você ouvir esse barulhinho de chuva é para você ficar atento aí. Não sei como é que tá aí onde você está assistindo o nosso vídeo, né? Quando você está assistindo e aonde você está assistindo. Mas aqui no Rio de Janeiro nós vimos as chuvas que fizeram um estrago muito grande em Bahia, né? A gente tem que orar pelos nossos irmãos em Bahia. E quando eu falo irmãos, são todas as pessoas, né? Crentes ou não crentes, pessoas, seres humanos precisam da nossa ajuda ali. E talvez aí onde você também esteja morando, também esteja precisando de ajuda por conta das chuvas aí. Comenta aí comigo, fala como é que tá a chuva aí no seu estado, na sua cidade, se está tudo bem, se você precisa de ajuda, quem sabe nessa grande rede aí a gente não pode ajudar um ao outro, não é isso? Bom, e pelo menos nós podemos orar, né? Orar pelas famílias que perderam as suas coisas, perderam alguém. Fica aí a minha manifestação aí de carinho aos irmãos aí de Bahia. Bom, na lição de hoje a gente vai estudar a lição de número 2, o profeta e seus desafios no cumprimento. Eu quero convidar você aí a ser membro do canal Boa Semente e ter vídeos exclusivos e cursos. Se você quiser, o link está aqui embaixo. Ou então você ser um apoiador do canal Boa Semente. E aí você vai ter material exclusivo que eu preparo e mando por e-mail toda semana para aqueles apoiadores. E se você quiser saber quem são os apoiadores e os membros, é só dar uma olhada no final desse vídeo, porque o nome deles está lá como sinal de muito obrigado e agradecimento. Não se esqueça, o plano de aula você pode baixar gratuitamente aqui embaixo no nosso link. Não esquece também de curtir a nosso Instagram, lá, né, canal Boa Semente, o meu Instagram, né, Pastor Júlio César, e também a página ali no Facebook, né, de professores da IBD, tá bom? Onde nós postamos as fotos das escolas dominicais espalhadas pelo Brasil. Lição 2, o profeta e seus desafios no cumprimento da missão. Texto áureo. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Ezequiel 3:1, a gente já falou bastante sobre isso na lição passada, sobre o rolo, o que significa o rolo, né, e por que ele tem que comer para depois falar. Se você perdeu, vai lá na lição de número 1 que a gente gravou. Verdade aplicada, o discípulo de Cristo deve estar consciente de seu chamado para anunciar a todo mundo a mensagem do Evangelho. O objetivo da lição são 3. Mostrar a estratégia divina para o profeta Ezequiel. Deus deu a ele uma estratégia, porque Deus, quando comissiona alguém, ele dá estratégias. Ressaltar a importância de profetizar em meio à crise, né? O que você faz na crise? Chora, reclama, né? Murmura, né? Desiste, vai embora? O que a gente faz no meio da crise?
E aí, a ideia é você mostrar para o seu aluno que é no meio da crise que você tem que profetizar. Profetizar a bênção, profetizar a vitória, profetizar a restauração. Destacar que a profecia deve visar a vontade de Deus, ou seja, o profeta não profetiza de si, o profeta profetiza de Deus. É muito interessante esse quadro, né, que a gente pode estudar, a diferença entre um profeta e o sacerdote. Né? O sacerdote, ele fala com Deus. No esquema da diferença entre o sacerdote e o profeta é que o povo fala com o sacerdote fala com Deus. O profeta não. Para o profeta, Deus fala com o profeta e o profeta fala com o povo. Essas são as duas características bem interessantes para você entender a diferença do sacerdote e o profeta. O sacerdote, ele apresenta as demandas do povo a Deus, né? Por isso o povo fala com o sacerdote fala com Deus. O profeta não. O profeta, Deus fala com o povo, Deus fala com o profeta e ele transmite isso para o seu povo. Então, o profeta, ele não fala o que ele quer, ele fala o que Deus manda ele falar. Daí a importância do profeta estar sintonizado com a vontade de Deus. Lembrando que agora no Novo Testamento, sempre é bom você ressaltar isso, nós somos os profetas em potencial, porque nós falamos a casa de Israel, nós pregamos a palavra de Deus. Então, eu e você somos profetas de Deus. Bom, texto de referência. Ezequiel 3, 10 ao 15. Disse-me mais, filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer e ouve-as com teus ouvidos. Eia, pois, vai ao cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixam de ouvir. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Eu vim aos cativos de Israel em Tel-Abibe, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava com eles, onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. Vamos fazer um raio-x aqui da nossa lição? Bom, vamos fazer aqui o raio-x da nossa lição. Primeiro ponto aqui importante, né, é que eu quero ressaltar aqui, é que, como a gente falou na semana passada, o Espírito que levantou, o Espírito que deu força. O profeta, nós hoje só podemos fazer, falar através do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que o levou. E o levou para onde? Para onde estavam os cativos, que a gente vai trabalhar isso. Deus colocou ele no meio dos cativos. E isso é interessante, né? Quando a gente está no meio do povo. Vamos falar mais à frente do que isso. E perto do rio Quebar, que era o rio onde ele estava, a gente viu isso na semana passada, aonde se reuniam ali os cativos, as pessoas que eram cativas estavam por ali. E ali ele ficou pasmado, porque ele estava muito triste com a situação precária que estava acontecendo, porque o povo estava desanimado, o povo havia perdido a esperança, porque afinal de contas Deus tinha tanta promessa para o povo de Israel, Deus tinha tanta glória para o povo de Israel, de conquista, uma nação forte, seria cabeça e não cauda, seria vencedora, as 12 tribos iriam dominar a terra, né? Iriam dominar toda aquela região da Palestina, e de repente eles agora estavam sendo subjugados por nações estrangeiras, e nações cujos deuses eram deuses estranhos. E aí tinha aquela dualidade na cabeça deles, imaginando, se Deus é poderoso, por que nós caímos em desgraça? Por que ele deixou que isso acontecesse conosco? Por que os deuses da Babilônia suplantaram, né, as nossas forças e nos levou cativos? Então eles estavam muito perplexos, estavam em crise. E o Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele se deixou um pouco levar sobre isso, ele ficou pasmado também. Então o autor pega a partir desse contexto e traz para no contexto de hoje nós pensarmos, né, como que nós podemos agir no meio da crise. Daí o seu objetivo era pensar que no meio da crise nós devemos profetizar. Ok? Então esse é o nosso pano de fundo geral que está no texto de Ezequiel, capítulo número 3. Os hinos sugeridos são 137, 186 e 204. Introdução. O profeta não tem a missão de agradar ninguém, mas suas palavras devem edificar,
consolar e exortar. E você vê isso na referência, né, que fala sobre a significado, o apóstolo Paulo ensinando aos coríntios, né, o significado da profecia. Ela só serve para três coisas, ela só pode fazer três coisas: edificar, consolar e exortar. Né? Então a profecia, ela edifica. Por que ela edifica? Porque ela traz uma palavra de força, de coragem, de ânimo baseado na palavra de Deus. Ela consola no sentido de que não fique triste, não fique abatido, eu estou com você, eu estou contigo, eu te dou força. E exorta, anda na minha presença, faça a minha vontade, seja mais fiel, busque mais a mim. Então, esses são os três pontos importantes de uma profecia. A profecia, ela serve para esses três pontos importantes: edificar, consolar e exortar. E é claro que isso é o apóstolo Paulo pensando, né, tentando padronizar aí o que seria o que seria a profecia, já que em Coríntios tinha muita dificuldade para pensar sobre isso, eles tinham muita confusão, e ainda é como hoje. Então, vamos trazer aqui a nossa lição para os tempos de hoje e pensar esse profeta Ezequiel hoje, ou eu e você, né, nesse caso, como pessoas que precisamos falar a palavra de Deus, somos profetas em capacidade, né, de podermos fazer isso. Não confundir aqui com o dom de profecia, que aí é uma outra história. Inclusive, se você é membro do canal, eu estou fazendo um cursinho, né? A gente vai para a segunda aula, fala sobre dons espirituais. Aí existe o dom de profecia. Não confunda, né, profecia enquanto eu e você profetizarmos a palavra de Deus, profetizarmos bênção, profetizarmos vitória na vida de um irmão, profetizarmos vitória na nossa vida. Isso é uma coisa. Todos nós profetizamos isso. A Bíblia fala que em parte, o apóstolo Paulo fala que em parte profetizamos, em parte conhecemos. Ou seja, nós profetizamos. Quando nós falamos que o culto vai ser uma bênção, isso é uma profecia. Quando nós falamos que Deus vai curar alguém, é uma profecia. E isso todos nós somos capazes de fazer. Agora, existem pessoas que recebem o dom da profecia. Ok? Então isso já é uma questão à parte, o dom de profetizar. Embora que siga também os mesmos parâmetros para essa profecia, porque ela serve para exortar, corrigir e edificar, ele não fala segundo a sua palavra, fala segundo a palavra de Deus, Deus fala com ele para ele falar com o povo. Então, da mesma forma que segue eu e você, os padrões de profecia, aquele que tem o dom de profecia também segue os mesmos padrões. Mas a diferença é que quem tem o dom de profecia age em casos extremamente esporádicos. Em casos, esporádicos não, específicos. Deus fala com aquela pessoa e ela transmite aquela mensagem. Essa é a pessoa que tem o dom de profecia. Tá bom? Mas o nosso tema aqui, que está abordando na nossa lição, não são dons espirituais, são o entendimento da profecia de uma forma ampla. Uma outra diferença também importante de você entender, né, que a gente não comentou na lição 1, mas ao longo do trimestre nós vamos comentando, é que os profetas em Israel tinham uma missão e um cargo específico dentro da nação. Então, eram pessoas que tinham chamadas específicas. Ezequiel, todos eles foram chamados, Isaías, Obadias, Miqueias, são profetas que Deus chamou e todos eles foram chamados para um cargo específico e uma mensagem específica. Agora, isso foi no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, não existe mais uma pessoa específica. Como eu falei, Deus nos constituiu também como profetas. Então, todos nós somos profetas. Não existe uma profecia, um profeta exclusivo nesse sentido. Ok? Bom, vamos lá. Ezequiel 1.1. Um profeta no exílio. Ezequiel foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor e chamados por Deus para ser profeta entre os cativos. E aí cabe você recuperar um pouco da lição passada, que a gente contou toda a história do cativeiro. Como é que Ezequiel foi parar no cativeiro? Você tem que recuperar, entender que ele foi conquistado em 586 por Nabucodonosor. Tudo isso você tem, às vezes, até mesmo que perder um tempinho e falar sobre isso, para que aquele aluno que chegou naquela aula, ele não pegou a lição 1. Né? Muitas vezes não tinha nem a revista, então você vai ter que recuperar esse contexto histórico, é bem legal você fazer. E aí ele chama a atenção para o ponto de que ele está no exílio, ou seja, está fora de casa, a gente viu isso, para falar com o povo de duro coração. 1.1. Ezequiel ficou atônito por 7 dias.
Após as visões, o chamado de Deus e a revelação quanto à mensagem a ser anunciada e as características do público-alvo, ou seja, chamado, olha, eu quero você como profeta. Número 2, olha, repreenda a nação de Israel, fale a verdade, quer queira, quer não queiram. Eles não te ouvirão, porque é a casa rebelde, isso deixou o profeta atônito. Ele ficou assim, pasmado, triste, abatido, deprimido, sabe? Pasmado aqui significa espanto, estava atordoado por conta da grande informação que ele ia ter e do chamado que ele tinha, da importância daquele chamado. Então, a reação do profeta demonstra que ele está consciente, ele sabe exatamente o que quer fazer, o que vai fazer, e da responsabilidade de ser o mensageiro da palavra de Deus em tempos tão difíceis. E aí, o que a gente pode falar sobre isso? Bom, e ele diz que o Espírito o levou, como eu comentei lá no começo. Bom, primeira coisa interessante é que o profeta ele não foi chamado por ele mesmo, ou seja, ele não ficou, que legal, agora eu sou profeta de Deus, eu vou lá e vou trazer essa mensagem. Olha só que interessante, né? Eu sou profeta, eu sou vaso de Deus, eu vou lá e vou falar para a casa rebelde. Não, ele ficou preocupado. E não, porque isso a gente vê hoje que pessoas acham que a obra de Deus é feita dessa forma, a pessoa faz porque ela quer fazer. Quando, na verdade, o chamado de Deus implica em sofrimento. O apóstolo Paulo sofre ao ser chamado por Deus. Pedro, Tiago, João, todos eles sofreram, porque ter um chamado por Deus, isso implica em renúncia, implica em mudança de vida, implica em perdas. Ninguém pode ser chamado por Deus sem ter perdas. E o Ezequiel com ele não é diferente, ele também vai ter perdas, ele percebe que a vida dele não será melhor do ponto de vista humano após o seu chamado, que ele será muitas das vezes incomodado, vai ser desprezado, não vai ser ouvido, não vai ser acreditado, e era melhor para ele ficar do jeito que ele estava antes. E isso traz para ele uma frustração, uma tristeza, né? Uma tristeza profunda. O que eu aprendo aí? Que isso é a pessoa que é chamada por Deus, né? Ela tem esse sentimento. Ninguém que você vê na obra de Deus trabalhando, ela foi chamado por ele mesmo no sentido de, eu sou pastor porque eu quero. Eu não sou pastor porque eu quero, eu sou pastor porque Deus me escolheu. Eu não sou pregador porque eu quero, eu sou pregador porque Deus me escolheu. E a mesma coisa é a profecia. Quem entende o chamado, sabe quanto é espinhoso. Você que está aí na frente dessa obra, sabe como é espinhoso estar na obra. Você que lidera na igreja, sabe que é espinhoso. Você que é pastor, meu amigo que está ouvindo, sabe que é espinhoso. Que é mais fácil você ficar em casa, é mais fácil você não fazer nada, é mais fácil você ficar como um povo da casa rebelde, mas Deus te chamou e você é obrigado a fazer, obrigado no sentido de constrangido, como o apóstolo Paulo falou, o amor de Deus me constrange, então você acaba tendo que fazer, o Espírito te impulsiona a fazer, mas se você pudesse não faria. Então, como é que você sabe que alguém foi chamado por Deus? Ele se coloca nessa posição de alguém que não gostaria de estar fazendo o que está fazendo, que sabe que vai pagar o preço por aquilo que está fazendo, mas faz, porque ele sabe que Deus é fiel na sua vida. Mas faz, porque ele sabe que tem compromisso com Deus. Mas faz, porque ele sabe que foi Deus que o chamou e não um homem. Então, se você quiser tirar aqui agora uma lição para saber quem é chamado por Deus, é aquele que faz sabendo da sua responsabilidade, se entristece com isso, sofre com isso, entende a responsabilidade, não entende que é um glamour, não entende que é um... né? Não, mas ele entende que é difícil, mas ele vai, ele cumpre. E aconteceu isso com Ezequiel, ele ficou muito triste, abatido, no meio dessa mensagem por causa da responsabilidade que ele tinha. 1.2, vivendo com os cativos. E aí ele vai falar que o Ezequiel estava no meio do cativeiro. Vim aos dos cativeiros e eu morava onde eles moravam, lá perto do rio Quebar, naquele acampamento. Talvez fosse um campo de refugiados, né? É interessante aqui a gente falar sobre isso, deixa eu aprofundar aqui um pouquinho mais. Você já ouviu falar de refugiados? Aí, professor, é interessante você falar sobre isso, pensar um pouco sobre isso, pesquise na internet sobre campo de refugiado. Quando você vai ver campo, o que são os campos de refugiados? Campos de refugiados é como se fosse o cativeiro que existia antes, hoje em dia. São pessoas, são nações que
de algumas nações que perdem suas guerras, seus conflitos por conta de outras nações que o dominam, eles perdem suas casas, perdem sua cidadania e tem que se deslocar da sua pátria para outras pátrias. Hoje na Europa você tem muitas pessoas fugindo da Síria por causa do terrorismo, né? Então eles vão fugindo da Síria por causa do terrorismo, eles fogem de lá, eles fogem do Irã, eles fogem de locais da Palestina onde estão sendo confrontos, né? De terrorismo, por exemplo, agora você viu os Estados Unidos, eles se retirando aí de uma pátria, e ao se retirar dessa pátria gerou uma perseguição, né, de terroristas contra as pessoas que apoiaram os Estados Unidos, eles tiveram que buscar refúgio. E ao buscar refúgio, eles vão para outras nações, só que as nações não os aceitam, porque eles não são pertencentes àquela nação. E aí se montam campos de refugiados, são pessoas cujas quais estão fugindo da sua pátria por causa de mudança de governo, perseguição política, e eles ficam morando nesses campos de refugiados, que são locais onde eles ficam aglomerados, sem água, sem comida, sem alimentação, sem casa, sem nada. É extremamente horrível. Em África você também tem campos de refugiados. Comenta comigo se você sabe alguma coisa sobre campos de refugiados. E aí, por que você está falando assim? Por que você está falando sobre isso? Porque é triste você estar num campo de refugiado. Você vê agora essas cenas que eu estou mostrando aqui para você, né, de pessoas fugindo, tentando saindo de África, tentando ir para a Europa, pessoas tentando entrar na França e sendo barrados, pessoas tentando entrar, né, nos países limítrofes, procurando ajuda e cidadania, procurando trabalho. No Brasil nós vimos também pessoas que fugiram na América Latina, dos países da América Latina, tentando vir para o Brasil na época que o Brasil tinha uma condição financeira boa. E a gente via muita gente, não queremos esses refugiados, não queremos esses latinos aqui, não queremos chilenos, não queremos paraguaios, não queremos... Mas se esquece que o povo de Israel também foi um refugiado, também viveu em cativeiro. A diferença do campo de refugiado para o cativeiro é que no cativeiro, aquelas pessoas que estavam ali estavam sendo escravizadas pelaquela população. No caso, Israel estava sendo escravizado, né, por Babilônia, que mantinha em cativeiro. Hoje, os campos de refugiados eles não estão sendo escravizados. O problema é que eles ficam lá como se não fossem ninguém, eles ficam abandonados, não são escravizados, eles ficam abandonados, esperando a oportunidade de entrar nesses países para poder trabalhar. Então imagine o sofrimento de uma pessoa que é um refugiado hoje, para você poder pensar como que Israel sofreu quando vivia em cativeiro. Então só para você pensar, dimensionar isso, o sofrimento que é estar em cativeiro é maior do que hoje uma pessoa num campo de refugiado. Mas os dois são sofrimentos. Então você vê como é que a nação de Israel estava sofrendo. E é por isso que Ezequiel estava sofrendo também. E Deus colocou ele para viver no meio dos cativos, ou seja, ele era um cativo, mas ele podia, como profeta, não ficar no meio dos cativos em Quebar, mas Deus levou-o, o Espírito Santo o impeliu para estar no meio do cativeiro. Para quê? Para que ele sentisse o sofrimento. O profeta, ele tem que estar no meio daqueles que sofrem. Por isso que Jesus também foi profeta, ele estava no meio dos que sofrem, estar no meio da multidão. Você só pode liderar se você estiver no meio da multidão. Moisés foi chamado e teve que estar no meio da multidão, né? Jesus estava no meio da multidão, de famintos, de pobres, de cegos, de aleijados, de mulheres, de prostitutas, de pessoas, de ladrões. Jesus estava lá, no meio da multidão. E se você é um profeta, se eu sou profeta, eu preciso estar no meio da multidão. Você não adianta querendo ficar no palácio, não. Não adianta você querendo ficar na sua casa, não. Sai da sombra e água fresca e vai para o meio da multidão, porque é lá que você vai ser necessário, é lá que você vai ser anunciado. Tá gostando aí? Deixa o like aí, dá o glória. 1.3, vem comigo, vem comigo. Esteve no meio deles um profeta de Deus. O Senhor Deus alerta Ezequiel que o reconhecimento da ação do profeta enviado pelo Senhor não é determinado pela reação dos ouvintes, mas a fidelidade do mensageiro àquele que o chamou e o enviou. Ou seja, lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. Essa era a tônica da mensagem daquele que pregava, né? Assim diz o Senhor Jeová. Ou seja, ele não fala o que ele quer falar, mas aquilo que Deus quer, independente do povo querer ouvir ou não. E hoje a gente quer muita gente quer tapinha nas costas, né?
pastor, você tem uma mensagem maravilhosa. Ah, você tem uma palavra boa, quer tapinha nas costas. Né? Você não tem que ter reconhecimento do homem. O reconhecimento do homem até que é legal ser reconhecido, né? Até que é legal você estar ali e as pessoas reconhecerem, falarem, poxa, bacana o teu canal, bacana o teu trabalho, bacana a sua aula. Eu gosto, todo mundo gosta, isso é bacana. Mas só que o mais importante não é as pessoas gostarem necessariamente, mas é que Deus gostar. Né? Deus gosta daquilo que nós fazemos, porque aplauso para o homem não é a mesma coisa que o sucesso para Deus. Ou seja, o sucesso para o homem não é a mesma coisa que o sucesso para Deus. O que às vezes o que é sucesso para o homem pode ser fracasso para Deus. E o fracasso para o homem pode ser o sucesso para Deus. Comenta aí comigo. Vamos lá, já começamos bem. Vamos lá, olha. O sucesso para o homem pode ser fracasso para Deus. E o fracasso para Deus pode ser sucesso para o homem. Eu vou dar um exemplo de Jesus falou sobre o homem que construiu e que tinha muitas coisas, e aí ele construiu um grande celeiro e teve uma grande abundância e falou, alma, farta e goza, né? Porque o que tens está preparado para muitos dias. Então disse Jesus, ouviu-se uma voz do céu dizendo, homem, hoje te pedirá a tua alma, e o que tens, para quem será? Então observe que ele tinha sucesso durante os homens, mas era fracasso diante de Deus. A história do rico e Lázaro mostra dois homens que tinham sucesso. O rico tinha sucesso perante os homens, era rico e morava no palácio. O Lázaro era um homem que era fracasso diante dos homens. Ele era pobre e todo pestilento. Mas quando o rico morreu, ele foi para o lugar de tormento. E quando Lázaro morreu, foi para o lugar de Abraão. O sucesso para o homem não é o sucesso para Deus. Talvez você esteja aí assistindo esse vídeo e pensando que você não tem sucesso, que você é um fracassado, que as pessoas não ouvem você, que você não tem, a tua classe não cresce, a tua igreja não cresce, as pessoas não te ouvem, não gostam de você, você não tem eloquência, você não tem palavras talvez de sabedoria, palavras bem colocadas, não teve oportunidade de estudar e você se acha um fracassado. Mas meu irmão, essa palavra vem de encontro a nós aqui para que nós percebamos que o que é fracasso para o homem pode ser sucesso para Deus. Sabe por quê? Porque Deus gosta às vezes da tua sinceridade, o que Deus quer ver é a tua sinceridade, não é que o público se agrade, não. Hoje a gente está cheio de obreiro que quer agradar o público, e por querer agradar o público não quer falar a verdade, então ele não fala a verdade, não fala a verdade não, porque fulano tem um dízimo alto. Eita! Não fala a verdade, não vou pregar a verdade aqui não, porque senão essa família vai embora. Não vou falar a verdade aqui não, porque senão fulano vai me cancelar. Não vou falar a verdade aqui, pregar contra o pecado aqui não, porque ninguém está pregando contra o pecado, está todo mundo largado aí, então se a gente pregar, o povo vai embora. Irmão, que o povo vai embora. João Batista tinha uma mensagem dura, mas ele falava a verdade, e a Bíblia diz que o povo ia para o Jordão para ouvir João Batista pregar, e a mensagem de João Batista é uma mensagem dura, dizendo, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então não é a palavra doce que ganha as pessoas, não, é a palavra verdadeira, a palavra com amor, mas é a palavra verdadeira. Então não se preocupe, se a tua classe é pequena, continue trabalhando, se a tua escola é pequena, continue trabalhando, se a tua igreja é pequena, continue trabalhando, porque o sucesso para o homem pode não ser sucesso para Deus, e o sucesso para Deus às vezes não é o sucesso para o homem. O importante é que o seu nome esteja escrito na glória, não escrito no jornal, não escrito nas declarações, nos agradecimentos. Não, o seu nome tem que estar escrito na glória. Mas deixa eu seguir, que tem muita coisa boa pra gente aí. Comenta e deixa o like, dá o glória. Se quiser dar o glória, dá glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, só tá pregando? Não estou pregando não, eu estou ensinando. É que eu falo assim desse jeito, entendeu? E eu gosto de... É tudo misturado. Aqui é tudo misturado, é pentecostal, é fogo do céu que desce labareda, bota uma chamazinha aí que é benção. Como lidar com sentimentos e emoções? Que nós temos que ser isso mesmo. Eu sou isso aqui que vocês estão vendo, eu sou isso aí na minha igreja, eu sou aqui transparente, eu não vou ficar aqui fingindo, meus irmãos, não sei o que, não. Que é assim, como lidar com sentimentos e emoções? Num contexto de exílio, revolta, indiferença à mensagem, rebeldia, visões e revelações de grande impacto. E aí ele vai falando sobre isso, né? E como estão os sentimentos? Ele podia estar abatido, podia estar triste, mas Deus que fortalece. 2.1, confrontando com a verdade. Desde Caim, Gênesis 4, 5, 8, o ser humano tem dificuldade de lidar com confronto. Ter seus pecados expostos.
Vide a história dos reis de Israel, aí não dá tempo da gente ler. Herodes prendeu o profeta João Batista porque este lhe confrontou. O Senhor Jesus disse que seus discípulos também enfrentariam injúrias, perseguições e comentários maldosos por causa do comprometimento com o Senhor. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem mais ser confrontadas. E a palavra de Deus nos confronta. E é o que eu digo sempre na minha igreja. Se você vem para a igreja e a palavra não te confronta, você perdeu o culto. Faz sentido você ir para a igreja e não ser confrontado pela palavra. Ou seja, eu tenho que ser confrontado pela palavra, eu tenho que sair melhor do que eu fui. Eu tenho que sair melhor, eu tenho que sair diferente, porque eu tenho que ser confrontado com a verdade. E é claro que toda vez que eu for a palavra, ela vai me confrontar, ela vai me tocar. Porque eu não sou perfeito, eu estou buscando a perfeição e é nela que eu me aperfeiçoo. Então, eu preciso de ser confrontado pela palavra. A palavra que eu falo tem que me confrontar. A palavra desse vídeo, do meu canal, tem que te confrontar e elas te confrontam. E é por isso que você volta aqui no canal, porque você é confrontado, você é desafiado. Só que as pessoas não querem mais ser confrontadas, elas querem que ninguém pode falar diferente do que elas pensam, do que elas acham. Então, se você fala uma coisa diferente, você já não presta, você é isso, você é aquilo, as pessoas te rotulam porque você pensa diferente ou porque você age diferente. As pessoas não querem ser confrontadas. E daí, por isso que muitas vezes não querem ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra nos confronta. Mas mesmo assim, continue falando a vontade de Deus, porque você é um servo do Senhor. 2.2, a esperança por um fio. A esperança é a última que morre. Aí eu complementei aqui dizendo, né? A esperança não é a última que morre, não. A esperança nunca morre. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13, né, dizendo que permanece a fé, a esperança e o amor. A maior dessas é o amor, ou seja, mas a esperança permanece. Então a esperança nunca morre. E a esperança, tanto é assim que a esperança nunca morre, né, que a esperança ela pode se apagar, mas também para afirmar que para um período anunciar o plano divino, também contemplava o retorno. E aí Deus dá a ele uma profecia linda que eu separei aqui para ler com vocês. Vou pegar minha Bíblia aqui, que está no celular, para ganhar tempo. É Ezequiel 36, 22. Ezequiel 36, 22 diz assim, do 24 em diante: E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vos sereis por povo, e eu vos serei por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová, no dia que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados, e a terra assolada se livrará, e em vez de estar assolada aos olhos de todos que o passam, e dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias assoladas e destruídas, estas serão fortalecidas e habitadas. Então saberão as nações que ficarem de resto ao redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas, aleluia, e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Jeová, ainda por isso me pedirá, ó casa de Israel, que lhe faça, multiplicar-lhes-ei os homens como um rebanho santificado, como um rebanho de Jerusalém na sua solenidade. Assim as cidades desertas se encherão de famílias e saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Dessa profecia de Ezequiel, Deus dá para ele no momento de
tristeza no cativeiro, trazendo esperança, dizendo que a cidade ela seria reedificada. Aleluia. Que você possa ser canal de bênção na sua igreja e trazer essa mensagem de edificação, de restauração, de salvação, né? de ânimo para o povo, que é isso que nós precisamos. 2.2, advertência de Deus ao profeta. Fale a palavra, assim diz o Senhor, quer ouçam que nos ouvir, fale a palavra. E aí o profeta nunca pode passar na frente de Deus, porque os judeus se recusavam a ouvir e obedecer a mensagem de Deus através do profeta, dizendo que nada, Ezequiel, nosso tempo já acabou, Deus nos abandonou, vamos viver cada um nos nossos caminhos, fazer a nossa vontade. Mas, casa rebelde eles eram, mas o profeta deve continuar falando. 3. Antes do 3, né? Vamos ouvir a Poliana. Olá pessoal, eu sou a Poliana Feitosa e nessa semana vim com a mesma roupa, porque eu tô gravando tudo no mesmo dia, trazer mais uma dica para os irmãos professores. E quem ainda não é professor, quando se tornar professor, anote tudo isso e pratique. Guarde no coração de vocês essas dicas que eu tenho certeza que vai abrilhantar ainda mais a aula de vocês. Vamos lá? E a dica da semana tem a ver com participação. Nesse todo tempo de aluna que eu fui e que eu ainda sou aluna de certa forma, eu percebo que as aulas que o professor abre um espaço para que o aluno participe se torna muito diferente e fica muito marcante no imaginário do aluno. Não importa, professor, o quanto você estudou, não importa o quanto você sabe do assunto, da lição, se você não abrir esses espaços, o aluno vai se sentir menosprezado, não vai se sentir menos importante. Ele vai se sentir apenas um ouvinte. E a ideia da escola dominical e a ideia da sala de aula é acolher o aluno, é fazer com que ele se sinta importante e que ele participe. É só nesses momentos de participação que você vai poder entender e perceber se o aluno está conseguindo captar o que você está querendo passar. Então, por isso que esses momentos que o aluno fala, transmite o que ele está sentindo em relação à lição, em relação ao que você está dizendo, é muito importante. Aí você vai me perguntar, Poliana, como que eu vou criar esse espaço de troca entre aluno e professor e participação e troca entre aluno e aluno, que isso é muito importante. Vamos lá. Como você pode fazer isso? É só você começar pedindo para os seus alunos lerem os tópicos da revista. É uma coisa boba, é uma coisa pequena, mas eu tenho certeza que vai fazer com que seus alunos se sintam mais à vontade para falar sobre aquilo que eles estão lendo, que eles estão aprendendo. Então, comece pedindo para que eles leiam os tópicos. Não fique só você lá na frente lendo e falando, porque torna a aula muito chata. Para mim, que sou jovem e que participo, das aulas, não só na faculdade, mas também na igreja, se a pessoa só ficar falando, a gente não vai conseguir aprender da forma que devemos aprender. Tem um estudo que comprova que a pessoa, o aluno, ele não consegue ficar por muito tempo ouvindo. A algum momento ele vai começar a voar, ainda mais os jovens. Os jovens são muito assim, eu não sei da classe das irmãs, das senhoras e dos senhores, mas o jovem é muito assim, ele vai se distrair, vai querer pegar no celular. Então, se você trazer ele para a aula, trazer a participação dele, tenho certeza que ele vai fixar mais atenção naquele conteúdo e vai aprender muito mais. Já adianto aos professores que pode acontecer do aluno chegar e falar algo totalmente nada a ver com aquilo que vocês estão sendo falado, ou que ele tenha uma percepção errada. Mas esse é o momento para que você, professor, entre em cena e tente corrigir e mostrar o que deve ser dito, o que deve ser falado. Por isso a importância da participação do aluno na aula. Então é isso, pessoal. Essa foi a dica da semana, a ver com participação. Eu espero muito que vocês estejam praticando as minhas dicas. Me manda mensagem lá no meu Instagram, @polifeitosa, se essas dicas, se esses conselhos têm dado certo na classe de vocês. Eu quero muito saber. Pela fé, eu tenho certeza que está sendo bênção na vida de vocês. Um beijo, até semana que vem. Muito bem, Poliana, vamos lá. Um profeta, número 3, um profeta destemido. É a grande responsabilidade que afirmam serem anunciados de mensagens vindas da parte de Deus, pois é preciso proclamar no poder do Espírito Santo com fidelidade, sem acepção de pessoas, mas com amor e tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Lucas 19, versículo 4.
3.1. Quem está com a verdade não pode ter receio de falar. Independente de as pessoas gostarem ou não, o papel do profeta de Deus é transmitir a mensagem com autenticidade, sem erros nem intransigência, ou seja, ódio e agressividade. Ou seja, como eu falei ali no começo, fale a palavra, se confronte, traga a palavra, mas isso deve ser feito com amor. Isso não deve ser feito com arrogância, isso não deve ser feito para bater nas pessoas, você não vai usar a palavra para bater. A Bíblia ela é um livro muito interessante, porque ela pode tanto dar vida como ela pode matar. Ela é como uma arma, ela pode salvar a vida, mas ela pode matar uma pessoa, matar uma vida, destruir uma vida. Depende da forma que você usa. Se você usa a Bíblia apresentando o amor, a salvação e a regeneração, você está trazendo vida. Mas se você usa a Bíblia para acusar, para matar, para destruir, você está matando pessoas. Então, não é porque você tem a palavra de Deus, ou que Deus deu a você a sua palavra, que você vai colocá-la de forma grosseira, de forma rude, de forma violenta, acusatória. Não é isso que ele está falando aqui. Então ele está dizendo sobre isso. Você está com a verdade, não pode ter receio de falar, mas deve falar com carinho, com cuidado e com amor. 3.2. Os desgastes do ofício. No exílio, o profeta estava sofrendo na pele as consequências de viver com um povo rebelde. Para atender o chamado de Deus, muitas vezes precisamos entrar na fornalha ardente e enfrentar a cova dos leões. Opa! Isaías 43, 1 e 2. Passares pelas águas, não submergirão em ti, se achares no fogo, as chamas não arderão. Mas de uma coisa podemos ter certeza, Deus estará ao nosso lado e nos assistirá em qualquer sofrimento. Por quê? Porque fomos enviados por Deus. O Senhor Jesus, quando chamou e enviou seus discípulos, deu-lhes poder, mas também avisou que enfrentariam ódios, oposições e perseguições. Você tem enfrentado perseguições? Comente. Você tem enfrentado dificuldades porque você tem falado a palavra, tem feito a vontade de Deus? É dessa forma. Não tem nenhum outro caminho para você ser abençoado por Deus ou fazer a vontade do Senhor. Aqueles que quiserem seguir a Cristo padecerão provações. 3.3. A mensagem de Deus nunca deve ser transmitida de acordo com a vontade do povo. E a gente falou um pouco sobre isso ali no começo já. A mensagem deve estar de acordo com a vontade de Deus e a necessidade do povo. Ou seja, o que Deus quer falar é a necessidade que o povo tem que ouvir, ok? E Deus sabe qual é a nossa necessidade. Ele nos sonda e conhece o interior de cada um de nós. Nos nossos dias, se a mensagem não massagear o ego, ou seja, viu o que eu falei lá no começo, das pessoas, o mensageiro não é um bom profeta, orador, pregador, pastor e mestre, principalmente se não pregar a doutrina da prosperidade e do triunfalismo. Doutrina da prosperidade, Você vai ter o melhor dessa terra, Deus colocou como cabeça e não cauda, e tal. Você vai comer o melhor dessa terra, que as bênçãos estão sobre você, também possa dar sua vitória. Mensagens, de você tem que comprar carro, para ser abençoado você tem que comprar carro, casa, tem um montão de coisa. Essa é a marca da bênção de Deus na sua vida. Se você não mora numa casa simples, você não é abençoado. Se você não tem um carro do ano, você não é abençoado. Isso aí é a mensagem da prosperidade. Você tem que dar para receber. Então doe aqui X para você ganhar 2X, doe 1.000 para ganhar 2.000, enfim, faça isso que Deus vai te abençoar. A mensagem da prosperidade, do lucro fácil, nada disso. Então, isso aí é a mensagem para atrair multidão, porque o povo está atrás disso mesmo. O povo está atrás de quê? Mais outra coisa, o povo está atrás de revelação. Se você ficar lá falando revelação, eu dou uma carta, tem uma chave aqui para fulano, tem uma carta não sei para ciclano, tem um diabo sendo revelado. Outro dia eu vi, passando pelo canal de rádio, eu ouvi o irmão que estava profetizando pelo rádio. Ele falava com as pessoas que estavam ali. Eu já vi até canal no YouTube que aquelas profecias que não são de Deus, que ele vai falando um número qualquer, a pessoa entra lá e ele vai entregando profecia e dá milhões de visualização. Por quê? Porque o povo está atrás disso. O povo está atrás de milagre. Não, aliás, não é milagre, porque o milagre não é isso. Eles estão atrás de magia, de mágica, de coisas que solucionem o seu problema rapidinho. Então, essas igrejas lotam, esses pregadores são famosos, as pessoas que fazem isso têm fama, têm glória, têm poder, mas isso não é o evangelho. O evangelho de Deus é renúncia, o evangelho de Deus é sofrimento. Não que você não possa ter carro, casa, nada disso, não possa ter o melhor, não é isso. É que isso não é o símbolo da vontade de Deus, isso não é o símbolo, a marca da vontade de Deus e da bênção de Deus. Ou seja, ter uma vida dessa não quer dizer que eu estou sendo abençoado e que eu estou agradando a Deus, pelo contrário. Então,
O que ele está dizendo aqui é que nós não temos que agradar, o profeta, você e eu, o professor, não temos que agradar as pessoas, o seu ego, nesse sentido. Né? E outra coisa também que eles querem é mensagem triunfalista, aquela mensagem de coach, né? Que é aquela mensagem, ó, você vai vencer, você vai conseguir isso, você vai ter aquilo, você tem que melhorar sua emocional, você tem que não sei o quê, controlar suas emoções, você tem que vencer dessa forma, você tem que se amar, você tem que se gostar, você tem que... uma série de coisas que eles falam lá, que são os coaches. Nada contra os coaches, não. Mas só que evangelho não é isso. Não tem nada contra o coach, é bom, é legal você ter um coach, você ter uma pessoa que te prepare, eu tenho um respeito, um carinho pelas pessoas que trabalham com isso, mas o problema é que o evangelho não é isso, o evangelho não é autoajuda também, o evangelho não é autoajuda, não é o livrinho que você vai lá e busca quando você está triste para se consolar, não, o evangelho é a palavra de Deus, a palavra nos confronta, a palavra nos anima, nos renova, nos purifica, nos santifica, nos lava, nos limpa e nos confronta, e porque ela faz isso, muitas das vezes as pessoas que não querem ser confrontadas pela palavra de Deus, rechaçam aqueles que trazem a mensagem. Mas Ezequiel não se conformou, e você também e eu não podemos nos conformar. Fale a palavra, quer queiram, quer não. Conclusão: o profeta Ezequiel foi fiel ao Senhor Deus, cumprindo uma a uma as ordens que recebera. Embora suas tarefas fossem muito difíceis, ele não recuou, nem abriu mão da perseverança, da esperança e da fé em Deus no que diz respeito à libertação e restauração do povo de Israel. Eu vou ficando por aqui, nós temos um encontro na semana que vem, vamos estudar a lição 3, Ezequiel, o Atalaia sobre a casa de Israel, você não pode perder. Até a próxima, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, clica no sininho, dá o glória, compartilha com mais pessoas e me ajude a levar a boa semente. Até a próxima. Paz.